Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra desse dia 27 de junho de 2020, sábado, 12ª semana do Tempo Comum, a cor litúrgica é a verde. Nesse dia nós lembramos de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, mas na realidade também é celebrado o dia de São Cirilo de Alexandria, bispo e doutor da Igreja. Sim, estou atrasada. Estou gravando à tarde. Realmente está difícil. Eu não sei, eu não sei o que acontece, né? Era para eu estar adiantando algumas coisas em casa, não estou adiantando. Aí eu fico ou presa em gravar os áudios, aí fico fazendo meus mimimi, porque um dos motivos de eu ter cancelado todos os outros áudios foi porque eu estava muito mimizenta, né? Falando muita abobrinha. Eu mesmo não estava gostando do tom da coisa. Resolvi abolir dos 3 áudios. Então, o áudio da liturgia é fixo. Coloquei mais 2, eram 3. Dos 3, aboli 2. Não está resolvendo. Não sei o que acontece. Tá, então, infelizmente, eu tenho que fazer um meia-culpa, né? Eu estava fazendo um planejamento, não deu certo. Mas isso também faz parte, né? A frustração também faz parte das nossas vidas. E a gente precisa estar sempre lutando, vendo o que a gente pode estar melhorando, o que a gente pode realmente estar fazendo, ou não. Né? Às vezes é melhor renunciar a algumas ações, porque de repente não. De repente eu estava falando apenas para me mostrar, né? Então também não é legal. Partir do pressuposto que seria importante tá pondo a mão na consciência, fazendo um devocional particular, mas não está também não está sendo desenvolvido, né? Então, às vezes eu fico pensando, né? Se de repente eu já não estou marcada com a marca da besta, por isso que eu estou meio assim, uma barata tonta, né? Olha, tem umas situações, pode falar o que você quiser. Por que não se formam muitos santos hoje em dia? Se antes não se achava que não se formavam santos por conta da falta de conhecimento, de instrução, né? Falta de padres para confissão, porque se você vê lá no tempo de São Felipe Neri, São João Maria Vianney, pessoas simples, padres simples, alegres, que eram mal vistos dentro da Igreja Católica, mas que faziam confissões, celebravam com o povo, faziam, né? Eram padres do povo. Tanto é que no caso de São João Maria Vianney, eles achavam, vamos mandar o padre lá no interior dos interior, mais perdido da França. Só que a fama de São João Maria Vianney foi tanta que tiveram que construir uma estrada de ferro para que e uma estação para que as pessoas fossem lá se confessar. Então isso significa que havia também um preconceito dos padres naquela época de não receberem determinadas pessoas por questões de preconceito, de não receber os pequeninos do Senhor. E São João Maria Vianney, pelo pouco que eu sei, era um padre que recebia todos. Então, o que eu estou querendo contextualizar é assim: naquela época se achava que por questões de ignorância, pobreza, miserabilidade, os padres se achando muito príncipes, né? Desculpa falar os padres que morreram, mas não recebiam o povão. Hoje nós podemos, tirando o coronavírus, lógico, até fevereiro desse ano, os padres estavam à disposição, estávamos aqui, tudo bonitinho. Deu a crise da pandemia. Foi uma crise completa, porque causou um caos social, pessoal, familiar, trabalhista, econômico, político, tudo. Não é só saúde, né? Agora não temos confissão, não tem mais missa aberta, no caso da nossa arquidiocese. Nem tem como, né? Os casos só crescem. Será que a gente vai conseguir voltar a, de fato, termos consciência de que era um sacrílego, fazíamos sacrilégio com o sacramento? Será que vamos voltar com a mesmo ardor para as missas? Ou vamos voltar meio, sei, com assídia, com preguiça, com isso, com aquilo? Tem tanto nome, né? Assídia, aridez. Olha, eu estou numa fase que eu já não sei nem dizer o que é.
eu ouvi, parece disque de me disque, né? Não posso dizer a fonte, mas eu ouvi de uma pessoa, diz que tem um consagrado, hein? Não conheço consagrado, é que eu ouvi, porque a pessoa que contou ficou horrorizada, mas eu vou dizer um negócio, isso está sendo muito comum. Então eu não sei se é por causa da comida, da água, da crise da pandemia, que nos deixou meio abobalhado. Desculpa, a gente tá meio abobalhado mesmo. Diz que esse consagrado não acredita mais em Jesus sacramentado. Aconteceu uma quebra aí, tipo, houve uma quebra de alguma coisa. Isso é falta de fé? Sim, é falta de fé. Sabe? Mas é que eu também não sei se as notícias nos programam, porque eu já falei, as mídias seculares, elas usam de mensagens subliminares, seja na música, na letra da música, nas luzinhas, no fundo lá tem um símbolo qualquer. Até pouco tempo tinha umas propagandas horrorosas, né? Tanto, principalmente de veículos, de perfume, de tênis. Era uma coisa assim, é para ver que está consagrada pro demônio mesmo o negócio. É muito símbolo esotérico, é muita coisa mesmo. Depois você faz uma análise, filmes assim, tipo esses de heróis aí, de quadrinhos, tava cheio. Teve até um aí que fez, desculpa, um não. Esse rapaz eu até sigo, assim, na moita, né? Mas o rapaz, ele fez um react de novo de uma parte do filme do Capitão América, de 10 anos atrás. E foi ver, tava lá, parece o coronavírus mesmo. Eu já tava implantando a história, né? Na nossa cabeça. Só que ninguém tá. Como diz, já foram avisados, né? Você já foi avisado, né? Vai ter um negócio aí qualquer daqui a 10 anos. Pronto. Certo? Quem conhece o canal sabe do que eu tô falando. Quem não conhece, infelizmente, eu não vou indicar. Porque o rapaz já foi derrubado um monte de vezes lá no canal. Ele tá tentando ser um sobrevivente, né? Então eu não vou prejudicar a pessoa. Não sei qual que é a da pessoa. Desculpa falar desse jeito. Não sei quais são as intenções. Mas, de certa forma, também não quero prejudicar a pessoa. Nesse caso, vou ficar no meio do muro aí, em cima do muro. Então, tá difícil rezar, tá difícil fazer as coisas, é muita pressão, é muita notícia ruim. Isso que eu olho várias notícias. Eu olho desde notícias do agronegócio, aliás, o que mais apareceu agora, programa rural, em tudo que é canal agora, não sei o que acontece. Mas é bom ver, né? Eu gosto de ver uma plantação cheinha, né? Hoje até foi bom. Eu vi um programa aí que eu não sei que região que é, não sei se é Santa Catarina. Eu sei que o senhor lá foi plantar essa parte boa. Então vamos deixar um pouco a assídia, a preguiça, esse monte de coisa que acontece na nossa vida. Mas hoje eu vi uma reportagem que o senhor, numa região que planta soja, ele resolveu descansar o solo e na entre-safra plantou girassóis. Um campo imenso, mas pense em vários hectares de girassóis. Porque, obviamente, o homem, além de vender soja, né, para exportação, que aliás a China está comprando tudo, isso não saiu nas noticiários, né? Eu sei porque eu sou fã de um queijo japonês chamado tofu. É esse mesmo que fala. É um queijo japonês feito à base de soja. E quem disse que eu acho agora? Se não for um preço absurdo. Porque diz que a China está comprando toda a soja brasileira. Não acho mais. Né? Porque quem faz o tal do tofu é pequenos produtores, né? Não acho. Ou quando acho é um absurdo total. Então tá difícil. Então, o senhor também está fazendo girassol, porque dá para fazer semente de girassol, que é muito mais caro também, né? Coisa mais linda de se ver. Bem, mas voltando à questão da CID. Tá fácil o caminho da santidade? Tá, né? Infelizmente, eu tenho que dizer que eu tô muito relapsa. Tá difícil. Tá bem complicado. É porque na semana passada eu me machuquei. Foi bem complicado. Foi uma coisa que nunca tinha me acontecido. E quando é uma coisa que eu não conheço, eu entro em desespero mesmo. Aí eu me machuquei, já me recuperei, tá tudo certo, tudo foi um susto, mas realmente foi bem complicado. Foi um aviso mesmo, né? Tava exagerando aí no sal. Mas de qualquer forma, eu estava terminando o Circo de Jericó virtual, foi terminado tudo, só que aí eu caí em prostração essa semana inteira, da segunda-feira aqui,
É uma prostração total, uma coisa horrível mesmo de se falar. E aí o que que eu tenho que pensar, né? Aí as gravações que deveriam estar sempre regradas não estão sendo. Aí então não sei se eu volto com pelo menos um áudio a mais, né? Não vou ser 3, mas 2 pelo menos. E tá colocando aqui. Mas eu tenho que fazer um meia-culpa, lamentavelmente, né? Ainda essa semana eu fui lá para resolver os dízimos, né? Que eu já falei, eu sou dizimista de algumas paróquias. Aí eu tava fazendo o dízimo, até para isso eu tava fazendo, tentando fechar também os dízimos. Tava meio complexo o negócio, né? Bem, já fiz a minha desculpa esfarrapada, né? Fazer o quê? Mas de qualquer forma, se você tem um campinho aí, planta girassol, né? Vai ser bonito de se ver. Pelo menos fica com as sementes de girassol para comer, né? Dá para fazer óleo, viu? Muito bom. O que eu ia falar? Eu ia falar alguma coisa. Eu esqueci. Bem, estamos finalizando junho. Eu não lembro, eu perdi. Estamos finalizando junho, que é o mês do Sagrado Coração de Jesus. Passamos por junho, vamos entrar em julho. Triste, né? Ainda com o coronavírus em alta no Brasil. Vamos rezar também. Então, antes de iniciarmos a liturgia da palavra, né, e sem contar que eu já fiz, né, a gravação da consagração ao Sagrado Coração, que é uma gravação. Então, no final da liturgia, vou colar o áudio da oração que você deve estar me acompanhando já faz, se é que você está me ouvindo, né, nessa gravação final, tá aí já mais de uma semana aí, par de dias, bastante tempo, não, é 2 semanas já, mas a gente vai finalizar isso na terça-feira, certo? Dia 30 de junho, e aí provavelmente eu vou fazer uma coisa de preguiçosa mesmo, vou ver qual que é a oração, ou provavelmente uma ladainha do preciosíssimo sangue de Jesus Cristo, vou estar fazendo e vou colar na liturgia da palavra, tá? Para a gente então não perder esse lado de consagração ao Senhor Jesus. Mas vamos rezar para as vítimas do Covid-19 só no Brasil. Hoje é sábado mesmo, tá? Hoje é sábado. Foram mais de 56 mil mortes. Isso números atualizados, 56 mil e tantinho, cento e pouco. Então vamos rezar, porque a gente ultrapassou a Itália faz tempo. A Itália ficou fixo numa margem de 22 mil, 23 mil pessoas, né, por aí. E o Brasil já ficou o dobro. Claro que tá o tamanho do Brasil para o tamanho da Itália. Mas no pico da gente não chegou. Em algumas cidades aconteceu o pico, já está baixando. Outros não. Outros vão começar a entrar em pico. Ceará, por exemplo, a capital já baixou, já entrou o pico e agora está fazendo a curva descendente, né, da tal da Covid. Mas no interior do Ceará, coitado do povo, só está começando o pesadelo, né. Então, infelizmente, é uma situação darwiniana. Os fortes sobreviverão, né. A Eliana mesmo, não sei se você soube, a apresentadora tá assintomática, tá com Covid-19, mas diz que não sente nada. Eu tenho minhas teorias com relação a esse povo da mídia, sabe? Pra mim vai ser todo mundo desse povo vai ser assintomático mesmo, político e tal. Povão mesmo é que morre. Povo de Deus só tem a Deus mesmo, né? Mas enfim. Outro pitaco, tá? Coloquei um vídeo de ontem, sexta-feira, do padre Eduardo Souza Lara. Ele tá falando um pouquinho pra dar uma animada, não muito animadora, né? Mas ele tá dando umas dicas lá. Ele tá observando as situações. Então, se te interessar, são 40 minutos, talvez você ache enfadonho, mas eu achei muito importante para saber quais são as aparições que ele ouve. Esse é o começo, né, do vídeo, depois ele dá umas dicas de o que a gente tem que fazer, e eu só vou complementar, é uma coisa muito comum aqui no Brasil, hortas urbanas. Eu não sei como é que é lá na Europa, eu sei que aqui no Brasil as hortas urbanas têm apoio até de algumas prefeituras. Mas comece a plantar coisa na sua casa. Nem que seja um pé de pepino, abóbora, qualquer coisa, né? E fazer mesmo amizade com alguém que a gente possa estar compartilhando aí. Se teu filho quer ser padre, deixa ele ser padre pelo amor de Deus, viu? Porque vai faltar padre no futuro. Então não negue essa vocação. Não fique falando pro filho casar, porque
Minha querida mãe e pai, nem sei se vai ter casamento no futuro se não tiver pátria. Então pensa bem, é melhor fazer a oferta de um filho para a honra e glória do Senhor Jesus, tá? A filha quer ser freira, carmelita, deixa ser, deixa ser, deixa ser mártir, tá? Se martirizar no sentido de mortificar a vida social, porque não vai ter vida social mais, tá? Tá bom? Então comece a pensar em hortas urbanas, comece a aprender sobre hortas, trocar umas dicas com quem sabe plantar, essas coisas. Até eu falar a verdade, para mim, o futuro é comer mato, por incrível que pareça. Caruru, que eu não sabia, mas tem aqui em casa. Caruru, como é que é? Aquele do dente de leão, serralha. Voltou, o pessoal tá comendo serralha de volta, que é aquele do dente de leão. Tanchagem. Tem uma folha chamada peixinho, que diz que quando você frita fica com gosto de peixinho mesmo. Gosto de peixe. É assim. O futuro é virar. Desculpa falar, mas o futuro vai ser virar índio. Vão ter que comer frutos, fazer coleta, sabe? Largar a mão das farinhas brancas, arroz branco, começar a plantar feijão. Assim vai. Certo? Isso dá para fazer quem tem quintal, mas há quem faça no apartamento também. O brasileiro é bem criativo. Então começa a plantar aí, tá bom? Beleza? Bem, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje está em Lamentações, capítulo 2, versículos 2, depois do 10 ao 14, do 18 ao 19. O Senhor destruiu sem piedade todos os campos de Jacó. Em sua ira deitou abaixo as fortificações da cidade de Judá. Lançou por terra, alviltou a realeza e seus príncipes. Sentados no chão, em silêncio, os anciãos da cidade de Sião espalharam cinza na cabeça, vestiram-se de saco. As jovens de Jerusalém inclinaram a cabeça para o chão. Meus olhos estão machucados de lágrimas, fervem minhas entranhas. Derrama-se por terra o meu fel diante da arruinada cidade de meu povo, vendo desfalecerem tantas crianças pelas ruas da cidade. Elas pedem às mães, o trigo e o vinho onde estão, e vão caindo como derrubadas pela morte nas ruas da cidade até expirarem no colo das mães. Com quem te posso comparar ou a quem te posso assemelhar, ó cidade de Jerusalém? A quem te igualarei para te consolar, ó cidade de Sião? Grande como o mar é tua aflição, quem poderá curar-te? Teus profetas te fizeram ver imagens falsas e insensatas. Não puseram a descoberto a tua malícia para tentar mudar a tua sorte. Ao contrário, deram-te oráculos mentirosos e atraentes. Grite o teu coração ao Senhor em favor dos muros da cidade de Sião. Deixa correr uma torrente de lágrimas de dia e de noite. Não te concedas repouso, não cessem de chorar as pupilas de teus olhos. Levanta-te e chora na calada da noite, no início das vigílias, derrama o teu coração como água diante do Senhor, ergues as mãos para Ele, pela vida de teus pequeninos, que desfalecem de fome em todas as encruzilhadas. Palavra do Senhor. O salmo responsorial de hoje está no 73, com o refrão: Não esqueçais até o fim a humilhação dos vossos pobres. Ó Senhor, por que razão nos rejeitastes para sempre e vos irais contra as ovelhas do rebanho que guiais? Recordai-vos deste povo que outrora adquiristes, desta tribo que remistes para ser a vossa herança e do monte de Sião que escolhestes por morada. Não esqueçais até o fim a humilhação dos vossos pobres. Dirigi-vos até lá para ver quanta ruína. No santuário o inimigo destruiu todas as coisas, e rugindo como feras no local das grandes festas, lá puseram suas bandeiras vossos ímpios inimigos. Não esqueçais até o fim a humilhação dos vossos pobres. Pareciam lenhadores derrubando uma floresta ao quebrarem suas portas com martelos e com malhos. Ó Senhor, puseram fogo mesmo em vosso santuário. Rebaixaram, profanaram o lugar onde habitais. Não esqueçais até o fim a humilhação dos vossos pobres. Recordai vossa aliança, a medida transbordou, porque nos antros desta terra só existe violência. Que não se escondam envergonhados os humilde e o pequeno, mas glorifiquem vosso nome o infeliz e o indigente. Não esqueçais até o fim a humilhação dos vossos pobres. Não esqueçais até o fim a humilhação dos vossos pobres. Evangelho, Mateus 8, versículos de 5 a 17. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, meu empregado está de cama lá em casa sofrendo terrivelmente com a paralisia. Jesus respondeu: Eu vou curá-lo.
O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dizia uma só palavra e meu empregado será curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados sob minhas ordens. E digo a um: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E digo a meu escravo: faz isso, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade eu vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tamanha fé. E eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: vai, seja feito como tu creste. E naquela mesma hora o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e esse evangelho também tem um similar, e agora? Não me recordo. Nós lemos Mateus 8, versículos 5 a 17. Mas se você tem a Bíblia da Ave Maria, se você abrir lá, Mateus 8, 5 a 17, na Bíblia da Ave Maria, qualquer edição, vai estar lá a referência de onde que você pode ler a mesma situação com outras palavras. E nessa outra situação do Evangelho, em outras palavras, amigos do centurião vai até o encontro de Jesus, né? E são quase 3 equipes, digamos assim, de pessoas. Esse oficial romano não vai ao encontro de Jesus, porque não se acha digno, porque ele é um pagão, né? Mas judeus amigos dele falam: não, ele ajuda no templo, ele crê no Deus único, mas ele não se sente digno de vir até aqui, ele está pedindo pelo seu empregado. E aí Jesus até vai, tenta ir na casa desse oficial, e ele é barrado, mas explicam: não precisa o senhor entrar, porque sabem que se Jesus entrar, eles ficariam impuros, né? Não era possível fazer esse encontro. Havia muito preconceito. Então, para evitar isso, na outra parte, a outra versão do Evangelho, que eu não me recordo qual esse oficial tenta evitar que Jesus fique impuro, né, indo na casa dele. E ele fala: só diz uma palavra, o empregado será curado, porque essa é a fé. E o segundo detalhe é que eu tenho que agradecer por esse pagão, cheio de fé, que essa parte do Evangelho, né, de Mateus, ele diz: Senhor, cadê? Eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Que é as palavras que nós, como o povo de Deus, recitamos no término do ritual eucarístico, né? Que é a parte mais importante da missa. A primeira parte, quer dizer, eu estou agindo pela minha cabeça, mas a primeira parte é quando nós nos alimentamos com a palavra de Deus. São as leituras, 3 ou 4, dependendo do dia, né? Mas geralmente tem a primeira leitura, o Salmo e o Evangelho. Se for domingo ou dias de festa, tem a segunda leitura. Então, nós nos alimentamos com a palavra, o padre faz a homilia, aí ele encerra e dá início ao rito eucarístico no momento das oferendas, né? Que a gente para um pouquinho, nós ofertamos nossa vida, o dinheiro que tem no bolso, etc., o nosso trabalho. Depois começa o rito eucarístico e todo o rito eucarístico tem as orações e finalizamos dizendo, olhando para o Senhor Jesus, corpo e sangue, né? Quando o padre ergue o corpo e o sangue de Cristo transubstanciado, né, no pão branco, né, no pão sem fermento e no cálice que ele segura, ele faz as palavras e nós dizemos como povo de Deus. O padre não fala: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. E aí se dá início à distribuição, né, a procissão não é fila da comunhão, é a procissão, a comunhão, né? Eu tenho que agradecer muito. Em outro momento, lá nos Atos Apóstolos, nós vamos ver também Pedro, quando tem a imagem, né? Descendo aquele lençol cheio de
de monstros, e Deus fala, vai e come, ele fica horrorizado, né? E fala, não, quem sou eu para comer uma coisa impura? Mas aí Deus fala, não chame de impuros aquilo que eu purifiquei. E aí ele novamente se dirige a uma casa de um outro oficial romano, Cornélios, e ele batiza, né? Todos que estão lá, porque eles creem pela fé. Eles não são um povo da promessa, mas por crerem tão firmemente que Jesus é Deus, o Espírito Santo os aceita. Olha que misericórdia enorme, né? E eu acredito que essas promessas, essa grande promessa de que muitos virão do Oriente e do Ocidente, pagãos, né? Vão se sentar à mesa com Abraão, com o pai Abraão, o pai Jacó, o pai Isaac, e muitos filhos de Israel serão banidos pela falta de... Porque não é porque Jesus baniu. Eles que não aceitaram, essas mesmas pessoas, o povo da promessa e muitos outros, não aceitam que Jesus é rei. Então, reafirme sempre. Eu sei que eu estou falando de mim porque eu estou passando por uma situação pessoal. Esse confinamento realmente não está me fazendo bem, né? Já chegou numa fase do chega. Mas não adianta também eu ficar circulando por aí, né? Não é o caso. Infelizmente é uma prova de fogo, uma questão emocional, psicológica mesmo. Tá bem complicado, né? Como diz, muitas fragilidades acontecem, né? E eu digo assim, se você está empregado, tem onde tirar a sua subsistência por enquanto, porque que eu tô, dessa vez eu tenho que falar por enquanto, coisa mais feia isso. É porque realmente não dá para confiar no mercado financeiro. Eu sugiro também, opinião minha, pitaco, não fique abrindo conta em bancos que você não conhece. Sabe esses bancos digital estranho? Não, nem entra. Tanto é que tinha um no Nubank, né? Nem sei o que aconteceu com esse Nubank. Não faça isso, tá? Com os bancos oficiais já tá um caos, tá? Se você está desempregado, caiu aqui no meu áudio, esse papo do reinventar-se é complicado, mas é preciso. Aí, aliás, saiu na... Às vezes eu vejo a Ana Maria Braga, que está dentro do programa da Fátima, né? Eu gosto de ver as receitas, porque tem umas receitas fáceis. Aí, na sexta-feira, ontem, um casal de Curitiba. O marido montou um lava-jato na mesma, assim, moram na casa tinha a esposa dele cabeleireira, né, fazia o serviço de cabelo, e ele, com a garagenzinha dele, fazia o serviço de lavacar. Resultado, os dois ficaram sem trabalho. Não tem como fazer cabelo e o rapaz não tem carro para lavar, porque a maioria está com os carros em casa fazendo home office. O que eles fizeram? Limparam lá o cantinho da cozinha e começaram a fazer pão. Aí descobriram o dom de fazer pão. Tem gente que tem a mão mesmo. Começaram a fazer pão com linguiça, pão doce, pão disso, pão... É daqui de Curitiba. Eu até queria saber onde é que é. Onde é que é para comprar o pão, porque parece um pão tão gostoso. Sabe? Agora tem gente que infelizmente está numa situação difícil. Às vezes sabe fazer pão, sabe tudo, mas por algum motivo não consegue alavancar. É difícil mesmo. Né? Então aí tem que pedir a providência de Deus. Entre em contato, não sei, aqui em Curitiba eu sei os canais, FAS, né? Fundação da Assistência Social, tem Defesa Civil, tem as igrejas, né? Então, você não é de Curitiba, nunca deixe de dar a comidinha lá para a pastoral social, confia na pastoral social, mas também vá lá, veja se a pastoral social está fazendo o serviço que tem que fazer. Fiscalizar, né? Vá lá, entendeu? Vá lá dar uma cobrada. Às vezes pode acontecer uns absurdos. Desculpa, às vezes pode estar acontecendo roubo de alimento, mas você tem que meter o dedão lá, e você mais um monte de gente, e falar, olha, não é assim que se faz, a partir de agora vai ser distribuído. Perdoa a pessoa, sabe? Passa por cima dessa situação, nem que tem que tirar a pessoa, mesmo que dê briga, mas faça com que a pastoral social realmente faça a caridade acontecer, porque agora as pessoas vão ter que depender da providência de Deus, mas principalmente de nossas ações, né? Esse mês eu não consegui fazer, eu tenho que ir lá, pelo menos paróquia eu tenho que mandar, né? Os alimentos, porque eles atendem alguém que estão passando por necessidade, tá bom? Certo?
Bem, gente, então hoje é isso, é sábado ainda, não gravei o de domingo, tá atrasado, tô desanimada, né? Mas eu tô bem de saúde, graças a Deus. Eu levei um susto, na realidade, é que eu fiz um exagero, né? Acho que o cerco de Jericó me deu uma acelerada e aí eu exagerei numa situação, me machuquei. E aí, como diz, doeu numa parte que nunca tinha doído na minha vida e aquilo foi uma sensação horrorosa. Até contei ontem, eu pensei que eu ia morrer. Ó, como é que cheguei a coisa, né? Mas Deus sabe. Não aconteceu nada, mas foi para aprender também. Foi um pequeno sinal de alerta, nada de exageros, né? Aí eu me prostrei um pouquinho. Quer dizer, pouquinho não, pocão. Mas vamos ver o que que a gente pode estar retomando. Tava certo? Fiquem bem, na paz de Cristo, um ótimo domingo, celebração virtual ainda. Não adianta forçar o padre, né? Vai forçar o prefeito, ver se faz alguma coisa, né? Quando nem o prefeito consegue, então como é que você vai forçar o padre a fazer missa? Não é o momento, tá bom? E tentar manter o emocional bem assentadinho, bem centrado. Fiquem bem, tá? Um ótimo domingo, um ótimo fim de semana para todos. Um ótimo término de junho. Infelizmente não tem festa junina, né, gente? Seria a maior festa de São João do país lá no Nordeste. Tadinho, o pessoal querendo dançar um forrozinho lá, comer umas paçocas, celebrar a colheita de milho, né? Não deu. Não dá para aglomerar, né? Tipo tamanho de carnaval, né? Aqui a gente faz nas escolas no sul, mas lá eu sei que é o maior São João que eles falam, maior festa de São João, maior festa caipira que tem lá no Nordeste. Eles não podem se aglomerar. Que dó, gente. Muita dó. Fiquem em paz. Paz de Cristo.